Casta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do Bahia, que foi passar vergonha em São Luís do Maranhão, mais precisamente no Castelão. O Bahia sai de São Luís com 2 cocos na sacola e a gente tem que agradecer a Anderson Pardal Moreira. Ele é o culpado dessa derrota, somente ele e mais ninguém. Ah, mas quem chuta pro gol não é o Anderson Moreira, mas ele tinha pessoas melhores para escalar nesse jogo do que os que ele escalou. Todos os torcedores tricolores do Bahia no universo esperavam um esquema de 3 zagueiros com o Davola na frente como homem de referência, um time que tem jogado um esquema que toda vez que jogou se comportou muito bem com adversários muito mais qualificados do que o Sampaio Corrêa, mas o burro covarde Pardal Moreira resolveu complicar as coisas, resolveu fazer diferente de todos os outros torcedores do universo, se achando o dono da verdade, coloca um esquema totalmente piorado para encarar um Sampaio Corrêa que dentro de sua residência tem sido muito eficiente. O Bahia joga com um esquema com dois zagueiros, sendo que um dos 2 zagueiros não é nem o melhor que ele poderia ter. Porque ele poderia ter o Gabriel Xavier, que é muito melhor do que o Didi. Não diria muito melhor, mas melhor do que o Didi. Ele poderia ter no ataque o Davó, que colocando o Davó na balança com os 3 atacantes que ele colocou, o Davó ainda sai na frente. Mas ele preferiu colocar o Copete, o Roda Gega, que está numa fase absurdamente ruim, e o Igor Torres, que não tem motivo nenhum para o Igor Torres ser titular na frente de Davó, ou até na frente do Everton. O Everton, que entrou no segundo tempo, mostrou muito mais qualidade do que o senhor Igor Torres, mas o senhor Pardal Moreira preferiu Igor Torres. Roda Gega demorou uma vida para tirar o Roda Gega, que não apresentou nada no primeiro tempo. No segundo tempo, idem, e ele ainda assim manteve o cara em campo mais da metade do jogo. Absurdo o que o senhor Anderson Moreira fez com o Bahia nesse jogo contra o Sampaio Corrêa. Era um jogo difícil? Sim, era um jogo difícil, mas vocês concordam que se o Bahia entra com o esquema 3-5-2, a vida do Sampaio Corrêa ia ser mais dificultada? O Bahia ia ter mais chances de conseguir interceptar os lances de ataque do senhor Sampaio Corrêa? Eu acredito que sim. Mas a total falta de convicção, total falta de competência do Anderson Moreira para escalar um time competente e competitivo nesse jogo foi punido com uma falta bizarra, bizonha do senhor Danielzinho, que não tinha nenhum motivo para cometer aquela falta dentro da área, se jogando na frente do jogador, derrubando o jogador, um pênalti claríssimo que não precisava de VAR para poder ser marcado. Aí na volta do Danilo Fernandes, após estar machucado, ele tem um pênalti para defender. Lógico que mesmo que o Poveda fechasse o olho e chutasse fraco, seria gol, porque o Danilo Fernandes tem mostrado que não tem competência para defender pênalti. E o Bahia toma 1-0 merecido, sai do primeiro tempo tomando 1-0, volta para o segundo tempo e o time não melhora. Vem com o quê? Vem com o Jacaré, continuou com o Davó no banco, mais o Mugni no meio do campo no lugar do Emerson Santos. Poderia até ter dado algum resultado se já nos primeiros minutos de jogo o Bahia não tomasse o segundo gol. Tomou o segundo gol e aí caixão e vela para mim, porque até então o Sampaio Corrêa, que estava com o time jogando de boa, tranquilo, sem se importar muito com a superioridade no papel do Bahia e na tabela de classificação, fez o seu futebol e só não goleou o Bahia porque não quis. O Sampaio Corrêa só não goleou o Bahia porque não quis. Perdeu vários gols ali debaixo do gol, teve chances de matar o jogo já no primeiro tempo, não matou, ficou ali meio que torcendo para o Bahia reagir, mas o Bahia não reagiu. E na luta do time que não perde em casa contra o time que ainda não tinha perdido para nenhum nordestino, deu o time que não perde em casa. Aliás, o Bahia nunca tinha perdido para o Sampaio Corrêa num jogo de Série B e acabou perdendo, então mais um tabu que caiu também. Enfim, o Bahia perdeu merecidamente. Eu colocaria a culpa dessa derrota totalmente, 99%,
no colo do Wenderson Moreira e eu acredito que contra o Ituano o Bahia vai ter muita dificuldade. Primeiro, porque a gente não tem um técnico que está sendo competente. O Bahia tem vencido suas partidas como? O Wenderson Moreira, a gente pode dizer que o Wenderson Moreira melhorou o time do Guto Ferreira? A gente pode dizer que os reforços que o Bahia teve, qualificou esse elenco para que ele jogue partidas melhores? Não vemos isso até então. Não estamos vendo isso até então e isso passa pelo senhor Eduardo Freeland e pelo Wenderson Moreira. O Wenderson está perdidaço, não sabe ter um comportamento dentro de casa e fora de casa propositivo, está vencendo as partidas muito na sorte, assim como o senhor Guto Ferreira estava vencendo, e a gente vai continuar com o Wenderson Moreira porque provavelmente o senhor Eduardo Freeland não conhece nenhum outro técnico amigo que jogou recentemente, que treinou recentemente o Botafogo para substituir o Wenderson, porque senão ele poderia utilizar o mesmo critério que ele utilizou com o Guto, com o Wenderson, para poder substituí-lo. O Ituano, o nosso próximo adversário, simplesmente pegou o Sport dentro de casa e aplicou 4 cocos a 1. Simplesmente esbagaçou o Sport, muito por conta também do goleiro que estava querendo aceitar todos os chutes lá, estava entregando tudo, mas o nosso adversário vai vir com muita moral para esse jogo dentro da Fonte Nova na sexta-feira. E qual é o time que a gente vai ter? Mais uma vez Davó no banco? Tá na hora da torcida cobrar do Wenderson Moreira e do Freeland também um time melhor, um time mais competente. Nós não temos, nós estamos tendo um time que está vencendo, sei lá como. Vocês acham que o Bahia venceu o CSA de 1-0 jogando futebol? Não. Quem assistiu o jogo viu que não. A gente venceu o Náutico por 3-0 jogando muito futebol? Não. Todo mundo que viu o jogo sabe que não. Então, o que é que está acontecendo que o Bahia não consegue montar um time competente? Porque não tem pessoas competentes à frente do Bahia. A gente pode hoje dizer que o Freeland não está sendo competente e eu posso dizer também, depois desse jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Wenderson não está sendo competente. E o próximo jogo contra a equipe do Ituano dentro de casa vai deixar isso muito claro, principalmente se o Ituano jogar futebol. Se o Ituano jogar um futebol mais ou menos parecido com o que o Sampaio jogou hoje e o que o próprio Ituano jogou contra o Sport, e o Bahia continuar com a mesma performance que teve contra o Náutico, contra o CSA e contra o próprio Sampaio Corrêa, dificilmente o Bahia vai vencer a equipe do Ituano. Pode acontecer que vença na mesma pegada que está acontecendo sempre. Aquele vucu-vucu, bota 1-0, segura o jogo até o final e o Bahia é o vencedor da partida. Isso não é suficiente, Rasta. Isto não é suficiente. Precisamos vencer e convencer. Precisamos ter jogadores competentes em todas as posições. Não estamos tendo. Malmente nós estamos tendo os zagueiros, Luiz Otávio e Ignacio, e talvez o senhor Gabriel Xavier competente quando joga. O meio do campo, Danielzinho, que a maioria das vezes que joga bem, o time joga bem, mas cometeu um erro absurdo nesse jogo. O André, lateral direito, também foi uma negação nessa partida. O Matheus Bahia não acerta um cruzamento na área. Vamos dizer que ele acerta uma em 10. De 10 cruzamentos que ele faz, uma ele acerta, mas mesmo ele acertando, os nossos atacantes não são competentes para colocar a bola no fundo da rede. O Rodallega tem um lance onde ele recebe a bola sozinho para cabecear na direção do gol e ele erra o cabeceio e joga uma chance clara de gol para fora. É um jogador que, apesar de eu gostar muito do Rodallega, não dá para a gente manter o Rodallega como titular. Não dá. E o que não dá mesmo é manter o Davó no banco. Rasta! Como é que o cara mantém o melhor atacante que ele tem no banco mais da metade do jogo e quer ganhar a partida? Como é que pode isso? Como é que o cara coloca um esquema totalmente perdido no primeiro tempo, vê que o esquema está totalmente perdido e no segundo tempo não conserta o suficiente para o time voltar a ser um time de futebol
articulado, um time que consiga se entender, se compreender dentro de campo como um time de futebol. O Bahia volta para o segundo tempo mais perdido do que estava no primeiro tempo. Mais perdido não é porque o Bahia jogou sábado e não teve tempo para treinar para o jogo de terça-feira. Não é por isso, Rasta. É falta de comando, de treinador competente. E o Henderson está mostrando ser teimoso como o Guto Ferreira e talvez até menos capaz de tirar lá ele leite de pedra que o Guto Ferreira. O que é que vamos fazer? Vai continuar com esse técnico até o final. E isso é muito preocupante, porque a janela de transferência já está terminando agora, no dia 15 de agosto. Não acredito que vai vir mais ninguém e a gente vai ter isso aí mesmo. A gente vai ter essas peças aí mesmo para chamar de jogadores, para chamar de reforços. Vai ser suficiente? Só o tempo vai dizer. Parece que a Série B tá querendo expulsar o Bahia de qualquer jeito para a Série A. Porque não é possível esse time continuar ainda com 7 pontos de gordura para o quinto colocado. Por mais que tudo tenha dado errado no jogo do Bahia, tudo deu certo com os jogos dos adversários. O Cruzeiro estava perdendo do Londrina até os 40 minutos, 38 minutos do segundo tempo, consegue fazer 2 gols, virar a partida e manter o Londrina atrás do placar. O Vila Nova, na zona de rebaixamento, conseguiu fazer uma ótima partida contra o Tombense, na casa do Tombense, e garantiu um 0-0, quase até vence. Pelo volume de jogo que o Vila Nova teve, foi até injusto o 0-0 para o Vila Nova. E aí o Tombense só fez um pontinho, ficou ali com 33 pontos, 7 pontos de distância para o Bahia. E o Vasco tomou 3-1 fora de casa da Ponte Preta, 3-1. Só quem ganhou foi o Grêmio e o Cruzeiro. E aí o Bahia sai da segunda colocação para a terceira colocação. Ou seja, saímos no lucro 2 vezes. Saímos no lucro por ter perdido apenas de 2-0 do Sampaio Corrêa e ficamos ainda a 7 pontos de distância para o quinto colocado. É muito cagão esse Henderson Moreira e esse Eduardo Freeland. Mas enfim, vamos torcer para que estes cidadãos consigam levar o Bahia à primeira divisão e depois disso, tchau para os dois. Tchau, adeus, bora Bahia, bora Barrotes, Grosso fui.